Saudações a todos, bem-vindos. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês um pouco de uma jornada espetacular que eu fiz em Portugal em junho de 2019, em alguns dos lugares mais místicos, mágicos, repletos de simbolismo alquímico, astrológico, cheios também de vestígios iniciáticos dos templários e de outras organizações que não só valem a pena serem visitados como passeio turístico, mas são importantes no sentido da pesquisa, do entendimento de assuntos como o ocultismo, o estudo do tarô, a arquitetura sagrada, geometria sagrada, astrologia. Neste vídeo você vai me ver conversando com 3 pessoas muito interessantes que me acompanharam na Quinta da Regaleira, que são o Luiz Resina, o Antônio Gomes Coelho e a Sofia Maravilha. O Luiz Resina também me acompanhou na Casa do Fauno, que vocês vão conhecer. Lá são oferecidos cursos de diferentes linhas, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma medição de radiestesia, está lá no finalzinho do vídeo, e dentro de uma construção que eles fizeram em madeira, muito parecida, né? Tem alguns traços que lembram o Stonehenge, só que feito de troncos de madeira. Como muita gente já deve saber, eu promovo algumas dessas jornadas também em grupo, né? E aqui eu estou sozinho, estou fazendo uma pesquisa particular. O resultado dessa pesquisa ainda vai sair, mas aqui vocês vão presenciar um pouquinho dessa jornada. Então, aqui são 3 dos lugares que foram visitados. Tem mais vídeos sobre isso, e eu espero que vocês gostem e que incorporem alguns desses conhecimentos que vão sendo passados aqui agora. O Castelo de Almorol fica ali uma região mais central de Portugal, em Santarém, numa ilhota que se ergue sobre o Rio Tejo, né? Uma parte do Rio Tejo que não é tão grande quanto aquela que a gente vê em Lisboa. É uma região bastante recomendada por rotas turísticas, né? Sobretudo quando se trata de turismo templário, né? Para pesquisar ou para conhecer algumas das rotas dos cavaleiros templários em Portugal. Sabendo que Portugal é um país que foi formado com uma espécie de planejamento da Ordem dos Templários. Há várias discussões a respeito, mas alguns autores, como Fred Silva, que é um autor português, residente nos Estados Unidos, mencionam bastante a formação do país como obra de um grande projeto templário, e esse castelo ele é um dos vestígios, né, das relíquias deixadas pela ordem. E ele, a dominação templária ali data da época da Reconquista cristã da Península Ibérica, quando ela finalmente foi ocupada por forças portuguesas lá por Dom Afonso Henriques, né, no ano de 1129, e como ele tinha um vínculo muito forte com a Ordem dos Templários, alguns afirmam que ele seria mesmo templário, ele entrega a ordem e o castelo passa então a fazer parte do sistema defensivo da região, inclusive da capital da época, que era Coimbra. E em torno do castelo rola uma série de lendas da época da Reconquista mesmo, e que vocês vão ver na hora que eu estiver passando o vídeo. Vocês vão me ver passando na frente dos painéis que se encontram dentro da torre, falando a respeito. O castelo também fica numa região um tanto quanto erma ali de Santarém, e é um território que, se a gente for falar assim direitinho, vai dar algo como
Ele fica na freguesia da Praia do Ribatejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha, distrito de Santarém, região do centro, região das Beiras, em Portugal. E a sua localização frequentemente é atribuída a Tancos, por ser a vila mais próxima, onde se vislumbra melhor o castelo. Então, assim, normalmente se diz que fica na região de Santarém. Num trabalho posterior nós vamos ver a correlação muito forte que existe entre esse castelo, que é um dos postos avançados dos Templários em Portugal, e a instituição, né, do castelo e da rotunda de Tomar, a famosa charola do convento de Cristo em Tomar. Tomar, que é a cidade onde estão construídos esses monumentos, que são também castelos e um convento, que para alguns é ali que Portugal de fato teria sido formado oficialmente, e não exatamente ali em Guimarães, né, mas em Tomar. Alguns astrólogos, como o próprio Luiz Gesina, indicam Tomar como até a fundação de Tomar como o primeiro mapa de Portugal. Aguardando a barquinha que leva até o castelo de Almourol, aquele ali, que é um dos postos avançados dos Templários, uma relíquia aqui de Portugal, na região de Santarém. A gente volta a entrar em contato ali dentro. Na primeira subida ao castelo. Visitar castelo é uma coisa que precisa de fôlego. Vamos chegando. É rápida a subida. Tem um pouco mais do caminho. Muitos cactos aqui em volta. Tem um grupo de pessoas aí comemorando alguma coisa, fazendo um barulho. O objetivo era sempre fazer uma consulta assim. Mas tem que ter
3, 2, 1. Aqui para sentir a altura do local, tô nas ameias do castelo. Eu que tenho um pouco de medo de altura, vendo esse caminho aqui, não é muito fácil, mas vamos tentar. Vamos a isto. João, estás pronto? Mais um ponto. No fim das contas é só a passagem para as sentinelas do castelo. Vamos até aquele ponto ali. Repetindo que eu tenho um pouco de medo de altura. Para mim passar aqui não é lá tão fácil. Mas vamos com medo mesmo. E o pessoal comemorando, fazendo uma bagunça. Estão brincando com um jogo esquisito ali que eu não sei o que é. Aqui tem um outro corredor muito interessante que vai para mais uma guarita do castelo. Tem um ponto que não dá para ver lá de baixo. Aqui, ali tem uma, parece que é uma competição de canoagem ali no rio. Estão chegando agora os competidores. Aqui em cima dá pra ver. E pelo jeito o castelo foi invadido por bárbaros. Eles não param de gritar. Tem mais os competidores chegando aqui também. Bem interessante o lugar. Então, isso aqui é uma fortaleza que os templários tomaram, construíram em cima de uma outra fortaleza que era dos mouros. Esse é o castelo de Almourol, um importante centro histórico aqui de Portugal. Um corredor bastante interessante. É que visita ruínas de castelo, na verdade, só isso, a gente percorrer os locais que os soldados percorriam. Não tem muita coisa. Ainda vou entrar na torre para ver se tem alguma outra coisa além. Nem todos os castelos têm um pequeno museu interno, mas aqui era uma coisa que eu não podia deixar de visitar, já que aqui temos o estudo dos templários. E vamos à bibliografia em breve, com segurança. Vamos ver o que tem aqui nessa torre. Agora sim, vamos estudar um pouquinho de história e terminar de subir. Vai ser uma subida meio longa, mas pelo menos é segura. Da torre do castelo de Almourol é após subir aqui a torre com as indicações que vocês já viram, contando algumas lendas, algumas histórias. A torre bem bonita, bem preparada para receber visitas. Aqui temos esse colocado para
poder acessar a torre com facilidade. E aqui a vista do topo da torre. Aqueles competidores de barco que eu mencionei estão cada vez mais numerosos na margem. Já a Quinta da Regaleira, sobretudo toda a região de Sintra, onde estão a Quinta, a Casa do Fauno, o Convento dos Capuchos, ali, é tudo muito no alto. A região de Sintra é bastante saturnina, ela tem bastante rochas, é alto, é gelado, né? Bem friozinho, bate sempre um vento frio. É uma coisa com a cara de um Saturno em aquário, né? É a outra regência de Saturno, né? E é muito interessante ver que a Quinta da Regaleira, que tem, conforme aqui na tela, né, essa construção maior, que tem aqui, está mostrado aqui na foto, que é a quinta propriamente dita, né, o palácio, mas toda a Quinta da Regaleira é um verdadeiro processo iniciático, né? A trilha que você pode percorrer as trilhas e lá e passar por etapas em que um neófito que ia ser iniciado na organização, que o Carvalho Monteiro, o dono da quinta, pertencia. Então o neófito passava por aquilo ali, pelas trilhas, e depois ia descer para o poço iniciático, que também vocês vão verificar, e até ser admitido na organização. E cada uma dessas etapas que existem na trilha tem associações com arcanos do tarô, associações com etapas e operações alquímicas. Sintra é também um local que tem uma história, uma pré-história muito interessante, com a consagração de locais, né, de rochas, grutas, a cultos ctônicos e lunares, pelo menos segundo alguns autores como Fred Silva, desde o Mesolítico. Em tempos remotos, a região era conhecida como Promontório de Ophiussa, ou o Promontório da Serpente, sendo os seus residentes os Ophiussa, o povo da serpente. O nome não tem nada a ver com o culto físico de serpentes, mas com o honrar a profusão de energias terrestres que mais tarde se provou congregarem-se nessa região. De fato, mais uma vez mencionando a parte final do vídeo, eu vou fazer uma medição lá na Casa do Fauno, onde tem aquele instrumento ali de madeira, né? Eu faço essa medição radiestésica e de fato dá para mostrar ali uma potência muito grande com essas emanações que se alegam ter na região. Os celtas locais, né, no começo da Idade Média, na Antiguidade também, eles associavam a região a Cíntia, a deusa lunar, né, daí derivado o nome Sintra. E também podemos assim, especular o seguinte, que uma vez que o prefixo Sin é a palavra babilônica para lua, isso liga Sintra, segundo alguns autores, ao Sinai, que é a montanha da lua, onde Moisés viu um pilar de luz descer do céu e oferecer um tesouro de palavras gravadas em pedra, né, em tábuas de pedra. Outra curiosidade sobre o local é que os gregos, né, ao chegarem em Sintra, os gregos eram comerciantes, passeavam pela região e
deram o nome de Monsacer, né, ou Monsacer, que é o Monte Sagrado, e amplificar a tradição, né, que gira em torno dessa ideia de um monte da Lua, né? Eu estou falando aqui de Saturno, mas tem muita relação com a Lua. Amplificar a tradição ao construir ao menos um templo dedicado a Milita, que é uma deusa da Lua. A menção a Saturno ali, né, se dá em função do convento de São Saturnino, né, que é uma ruína que existe no alto da montanha, num dos parques da região, e também por causa da questão das pedras, né, tem toda a tradição da região de Sintra está muito ligada às grutas, às pedras, às rochas, à conformação rochosa do local. Quando o Dom Afonso Henrique e os Templários chegaram na região, já se sabia que ali existia uma nascente sagrada e que suas águas eram muito eficazes e que levavam uma testemunha ocular a escrever o seguinte: cujo uso se diz acabar com as tosses e a tísica. Daí que, se os habitantes ouvissem alguém tossir, podiam perceber que não era natural dali. Os árabes residentes ali descobriram por si mesmos essas propriedades curativas, observando até como muitas das rochas tinham benefícios medicinais, principalmente para curar doenças dos rins. É interessante essa citação, porque até hoje lá na região são feitos trabalhos mágicos de cura, questões sagradas, aproveitando o centro energético que é a região. Vocês também vão ver no vídeo, né, na caminhada pelo poço, o poço iniciático na Regaleira, que tem um segundo poço, que é o poço que não é o principal, né, que seria um outro poço de mistérios, que, segundo o pessoal que estava comigo, que é um deles, o Antônio, menciona que quando o iniciado não passava na prova, ele era encaminhado para lá. Tá? Mas parece que este segundo poço ele já era anterior ao poço iniciático. Ele é uma construção muito mais primitiva, né? E ele é bastante diferente do primeiro. Ele tem muita semelhança com casas encontradas ali, né, perto, na mesma região, em Castro de Ovil, datadas de cerca do ano 100 a.C. O que significa que aquele local já era utilizado muito, muito, muito antes, mesmo até dos Templários chegarem ali. Os Templários, na verdade, se aproveitavam de alguns locais sagrados já pré-existentes, mesmo quando se tratavam de locais pagãos, aliás, especialmente desses locais, e faziam suas construções ali. Nesse caso, o Carvalho Monteiro, ele tem o seu vínculo com esses estudos de organizações cavaleirescas, também vem pelo fato de que ele era maçom, né? E os donos anteriores da Regaleira também eram maçons. O Fred Silva também diz o seguinte: duas coisas são certas sobre o segundo poço, aquele mais primitivo. A entrada em ferradura está voltada a nordeste, o nascer do sol no solstício de verão, a posição mais alta da luz, a referência esotérica à sabedoria antiga e, coincidentemente, o dia de São João Batista. E toda a estrutura é tão simples e desprovida de qualquer decoração que é como se tivesse sido construída por pessoas para quem a ornamentação era supérflua, uma distração da experiência total de Deus, como se o arquiteto não tivesse sido um revivalista manuelino do século XX, mas um monge cisterciense. Quando ele menciona que Cister, é que a ordem de Cister, que é uma das principais organizações religiosas da Idade Média, especialmente no século XIII, Cister e Cluny, né, são as duas grandes organizações francesas da época. A ordem de Cister teve uma influência monumental na formação da ordem dos Templários, com uma característica bastante austera e não preocupada com ostentação nem ornamentação.
Interessante notar que no hemisfério norte, o dia de São João, né, que está em Câncer, é verão, que significa o ponto de maior potência da luz, né, onde o verão está no máximo. O solstício de verão acontece no hemisfério norte em Câncer, né, com a entrada do Sol em Câncer. Não raro em construções que têm influência templária, que tem uma porção uma convergência de várias correntes de pensamento religioso, filosófico, tem essa predileção, essa ênfase em alguma coisa ligada ao signo de Câncer, sobretudo na época do solstício. Várias regiões, catedrais e construções que foram feitas com essa ênfase, com esse enfoque, tem a mão templária ali no meio. Apesar de que é comum a gente ver entre os pesquisadores que não há um vínculo tão direto entre maçonaria e templarismo, né? Mas que isso aí ainda é um campo em discussão. Então é isso, fiquem aí com o vídeo, acompanhem. Espero que isso aqui ajude vocês que estão assistindo a terem um pouquinho mais de conhecimento da história de Portugal, sobretudo essa parte mais mágica, né? Entender algumas das motivações da construção desses locais tão incríveis. E numa próxima visita a Portugal, eu espero encontrá-los numa jornada como esta. Quinta da Regaleira, junto com Luiz Resina, Antônio Gomes, Sofia Maravilha e eu. Nós fazemos aqui uma jornada até o poço iniciático da Quinta da Regaleira, em Sintra, Portugal. Subindo ao poço iniciático. Só que na altura não era o momento certo. Subindo aqui ao poço iniciático da Quinta da Regaleira. A Quinta da Regaleira é muitíssimo frequentada por turistas do mundo inteiro. Então está sempre cheio de gente aqui. Então aqui nós vamos fazer algumas tomadas importantes. É o terceiro monumento mais visitado em Portugal. É o terceiro monumento mais visitado em Portugal? É, a seguir ao Palácio da Pena, o primeiro. Depois o Palácio da Pena e os Jerónimos partilham o primeiro lugar. Ah, sim. E depois Esse aqui logo em seguida. logo a seguir. É porque metade das pessoas que vêm não sabem do simbolismo alquímico, né, que está profundamente entranhado nas pedras, nas construções. Uns bons guias. Exatamente. Isso. Nós vamos fazer uma descidazinha. Vamos fazer uma descida no poço iniciático e vamos comentar algumas coisas a respeito. Vamos ver aqui a entrada e vamos lá. Aqui para dentro. Isto é o poço iniciático ou a torre invertida. Nós vamos descer essas escadas até chegar ao fundo. Isso aqui é uma espiral. Tem vários simbolismos aqui. Entre eles o de ir ao fundo da terra
É um simbolismo alquímico, é o fundo da terra para retificar a lápide oculta, mas também serve como processo iniciático em que o neófito, segundo alguns pesquisadores portugueses, como José Manuel Lanos, o neófito chegava até o final e depois ele passava ele está fazendo uma iniciação pelo elemento terra. E depois que ele termina o aprofundamento em terra, né, até ele se de fato ele se enterra, ele vai passar pelo elemento água lá no final, nós vamos ver já já. Me acompanhe aqui. E aqui, acompanhado a presença ilustre de Luiz Resina, Antônio Gomes e Sofia Maravilha. Essas janelas, essas janelas são cavernas onde as pessoas que iam realizar, os oficiais iniciáticos, entravam, né, na caminhada do iniciando. E são 22 entradas, são 22 nichos como esse. E quantos degraus, Antônio? 15 degraus. 15 degraus? Qual foi o quadrado que nós falamos antes? O quadrado de Saturno. Nós estamos numa coisa saturnina, uma torre para o interior da Terra, que ao mesmo tempo é Saturno e para os modernos é Plutão. Vezes 9. 15 graus vezes 9. 15 graus vezes 9. Nós tem 27 metros. Ah! Isso é tudo à base do 9. 15 degraus vezes 9, que dá, minha matemática é péssima, dá 150, 135, que somado dá 9. Exatamente, deixa eu ver se costumava fazer rituais aqui, mas agora está fechado. E olha aqui a altura do poço, olha como é que é. Tudo que nós descemos. Uma das propostas daquela jornada que eu ia fazer junto com o Adílio Marques, era fazermos um ritual aqui. Bom dia. Aqui está iluminado agora, antes não era não. Agora temos um caminho aqui pela terra que vai terminar na água, né, na cascatinha, no lago, né? Tem um laguinho pequeno. Eu já tinha vindo aqui antes. E antes não tinha essa iluminação bonitinha aqui, era uma coisa para assustar mesmo. E essa passagem, ela é bem mais alta do que as demais. Normalmente a gente tem que se agachar, a gente tem que se tornar germen, como uma semente que vai germinar em alguma, como ali, ó. Ali, por exemplo, as pessoas estão passando agachadas. E todo o motivo, toda a construção da Quinta da Regaleira, como eu disse, é alquímica. Estamos chamando de volta. Oi? Vamos ver o Poço Imperfeito. Vamos ver o Poço Imperfeito. Então vamos ver o Poço Imperfeito, que é onde estavam passando as pessoas agachadas. Nós vamos também passar agachados. Cuidado com as poças e cuidado com a cabeça. Exatamente. As poças têm as botas. Eu entrei nessas caverninhas também. Me perdi nas caverninhas a primeira vez que eu estive. Aqui está bem escuro. Aqui já está um pouquinho mais parecido com o que era. Ah, sim. E aqui a sensação, não cabe todo mundo, mas esse é o Poço Imperfeito. Uma das etapas do caminho do iniciado pela Quinta da Regaleira. Eu nunca contei, mas disseram que tinha 56 nichos, que eram os arcanos menores. Ah, é? Tudo alquímico, tudo tarô aqui, né? Contar estes nichos todos? Sim. Sofia, vamos contar. Não. Eu acredito, eu sou crente. Depois isso aqui é um labirinto, né? É uma questão de você atingir o centro, né? O labirinto do Minotauro, o labirinto do Hades, é o labirinto de tudo quanto é fábula que está representado aqui. E são 56 segundo a teoria, não deu para contar ainda, né? Da teoria do Luiz Resina. É muito interessante, né? E nessas caverninhas aqui ainda tem muitas passagens. Tem uma escada aqui, que não deve dar para ver aqui no vídeo. Mas tem aqui, ó, tem uma escada que eu vou subir aqui. Olha, que
Dá para uma das janelinhas. Podemos descer. É? Só para mostrar quão intrincado é o labirinto da Quinta da Regaleira, que devia ser uma coisa... Você vê que o sol entra aqui, é um óculo, na verdade, né? Sim. Entrar a luz no momento em que o iniciado devia estar... Tinha que ter um especialista nessa área. Os que não superavam a prova vinham para aqui. Ah, é? É isso mesmo? Então eles vão ser repreparados para voltar para lá. Porque as pessoas não têm saída. Isso. Sim, tem uma saída, mas é uma saída mais para manutenção e coisas do género, porque a ideia era que não tinha mesmo saída. Portanto, tinha nada, Para era ficar sempre no pulso era o castigo. Sim. Sim, e porventura as pessoas, os outros poderiam observar de cima. O que Estarem eu- escondidos o e que eu li a observando, respeito- não estar visíveis, mas observando o que se passa cá em baixo. Exato, o que eu li a respeito é que dentro de cada um desses nichos saía um iniciado e ou assustava o neófito ou Sim. conduzia, mas era tudo de surpresa, o neófito não sabia o que estava acontecendo. Ou ele ia de olhos vendados ou ia às cegas porque era escuro mesmo. E eu balançando a mão aqui, quem está vendo o vídeo vai ficar vendo uma bagunça. Eles vinham de olhos vendados até ao princípio do poço e depois entravam. É, né? Vamos sair para o povo entrar e vamos seguir, vamos prosseguir aqui. A torre é para descer, não é para subir. Isso. É aquela máxima, visita interior à terra, retificando em vênias, ocultum lapidem. É o vitriol. Vamos aqui. Ao visitar o interior da terra, você tem a oportunidade de retificar a si mesmo e atingir a pedra filosofal. Aqui o pé na porta. Aqui a gente tem que esperar o povo passar, porque senão... Agora você imagina o sujeito sem saber isso, cheio de superstições, tendo que passar aqui sem luz, né? Devia ter um Sem medo, né? luz, sem roupa e sem calçado. Sem luz, sem roupa e sem calçados? Não tinha nenhuma togazinha, nenhum vestidinho Eles estavam na condição de pureza. de nascimento, né? De feto. E aqui a fonte, a cachoeirinha, a cascatinha. Outro caminho aqui que também dá para saída com água, mas aqui que era o final, onde o sujeito era purificado e passava pelo caminho das águas. Via luz. Isso tudo ali lá no Lanos, né? No Zé Lanos. Antes, a cascata era total. A cascata era? Era uma cascata que não se via Era tão forte que não via. Era tudo com água. Sabe o que me lembra? Você lembra do Sr. Walker, o espírito que anda, o fantasma? Sim. Aquele personagem do Lee Falk, que ele tinha uma caverna que tinha isso. Sim. Sim. Já o fantasma, já. É o fantasma. Mas as águas são tratadas. Aqui era. Estava tudo sem sol, E tem uma pontezinha ali, ó, que a gente pode passar. São 15 graus. 15 degraus também, né? É o diabo. E é uma coisa muito saturnina. Além de ser o diabo no tarô, 15 é o número do quadrado mágico de Saturno. Toda a soma do quadrado mágico de Saturno dá 15. É interessante que nós estudamos isso ontem, né? Na sexta, no sábado e no domingo, eu dei aula sobre isso. E a Sofia e o Antônio estavam juntos, né? E essa informação dos 15 eu não sabia daqui. É a última tentação. Olha aqui, essa passagenzinha. Antes de entrar no Éden. Isto é quando o crocodilo está a dormir. Agora, olha onde a gente vai passar agora. O caminho, é o famoso caminho das pedras. Sabe aquela piada que o Cristo está passando no Mar da Galileia? Que aí o Cristo está passando sobre as pedras. Pedro, você tem que ter fé. Dá logo o caminho das pedras de São Tomé, né? Essa história aqui. Então volta. Pé direito. Pronto. Esquerdo. Pronto. Pé direito que tem que ser. Primeira pedra com pé direito. Isso é um caminho iniciático, gente. Eu tô aqui com um medo danado de perder meu gravador aqui. Incrível isso aqui.
Quer dizer que não se dá a tentação. E ali é onde nós estávamos. Como ele disse que a cachaça era bem forte, mal seguia do outro lado. Era um pouco menos, um bocado menos gelado. Mas é uma iniciação totalmente saturnina isso. É totalmente Saturno. E depois passa nas águas do útero de Binah. Isso é cabala pura. É o senhor que tá aí na pisteta. É o quê? Ah, é ele aqui. Aliás, filma aqui. Ah, é o eremita. Filma aqui o eremita do... Exatamente. Na minha mão aqui. Vou filmar ele aqui, ó. É a caminhada do eremita. Qual foi a carta que eu tirei ontem? O eremita. A última carta que eu tirei ontem. olha a nossa amiga aí. Obrigado. Exatamente. A última carta que tiraste ontem foi o eremita. Pois é. Já estava prevendo que eu ia usar essa camiseta aqui. É isso, gente. Isso é um pedacinho da Quinta da Regaleira. Vamos prosseguir. Ensina a Camões como é que funciona o mundo. Como é que é o negócio? Para mim, a Alameda dos Deuses Onde é que ela é? é ali embaixo. Ali embaixo. Aqui é o topo do Zigurate, né? O cimo do Zigurate. Sim. Na Alameda dos Deuses é quando é representativo do episódio do Camões, dos Lusíadas, quando os portugueses regressam da viagem e são recebidas pelas ninfas na Ilha dos Amores, não é? E o herói, que é o Vasco da Gama, é recebido por Tétis, que lhe explica o funcionamento do mundo. Que espetáculo. Os segredos do mundo. Qualquer semelhança com a Odisseia não deve ser mera coincidência. Não, Né? não é coincidência. Não, Não, afinal este não é o Zigurate. esse não é, o Zigurate é pra lá, né? Esta é a torre. Esse é uma torre. Não tem formato de Zigurate, né? Então. Não, o Zigurate é em baixo. Mas os nativos dizem, eu acredito. Não, o Zigurate é... Não é ali em cima. Ora bem, Zigurate Não, em exato, cima. o Zigurate é em cima. O Zigurate é ali porque é nos Guardiões. É nos Guardiões. Exatamente. os guardiões? Então vamos lá aos Guardiões. Vamos? Os Guardiões têm muita astrologia. Vamos lá. Vamos aprender um pouquinho mais de astrologia na pedra. Gente, isso aqui é um dos muitos caminhos da serpente que tem aqui na Quinta da Regaleira. O caminho da serpente, quando a gente projeta na árvore da vida, vai perfazer o caminho mágico, né, de Malkuth, aí é Sod, em seguida a Hod, em seguida Netzar, Tiferet, Geburah, Hesed, em seguida Binah, Rochmaim e Keter. Então a gente está percorrendo isso aqui simbolicamente e também turisticamente. O Carvalho Monteiro tinha umas medalhas que usava ao peito. Detalhe, Carvalho Monteiro era o antigo dono, o primeiro dono que mandou construir a Quinta. Ele tinha umas medalhas no peito. Sim. E uma delas tinha um rio. Que também era um caminho de serpente. Sim, tinha um rio e tinha por trás escrito que eu vou sempre ao meu destino e não me desvio. Serpenteio, mas não me desvio. Olha, Não é? Porque os rios vão sempre na direção do mar. Sim. E portanto vão cruzando para a esquerda e para a direita, mas nunca saem do seu leito. incrível. Que é basicamente o caminho que o iniciado tem que fazer. Exatamente. É uma questão de retidão moral, apesar de todas as vicissitudes. Sim, sendo águas, não é? Não se deixar controlar pelas emoções. Sim. Isso aqui eu já conhecia também. Isso aqui que é o topo do Zigurate mesmo. Está ali, né? Que é aquilo ali. Aqui, deixa eu me filmar também que eu quero aparecer. Esse é um mistério alquímico, vamos ver. Então, Luiz Resina, você está encarregado de decifrar o mistério aqui. Vem cá. Vamos lá, o Luiz vai falar com a gente aqui. Eu posso interpretar mil coisas, mas como eu não conheço bem o contexto, aqui eu enxergo Ouroboros, eu enxergo Kundalini subindo, eu enxergo um monte de coisa. Tem Binah aqui que é uma concha, tem muita coisa aqui, ó, só nessa imagem aqui, mas eu acho que o Luiz vai falar muito melhor que eu. Diga aí. Tem dois dragões que guardam o segredo feminino. Temos aqui o sagrado feminino, o mistério da criação. O sagrado feminino é Binah, que está ali a concha. A concha tem a vida, tem a pérola lá dentro.
podes filmar aqui, observa lá dentro. Tem uma pedra. Ah, olha. Tem mais outro. Que outro caramujo ali. Exatamente. E isto é todo o símbolo da vagina feminina. Exato. É binar. É. E é um fractal, na verdade, né? Que você está vendo ali, um holograma é um fractal. Que você está vendo isso, que aquilo ali está dentro, que outra coisa dentro, outra coisa dentro. Incrível, né? É o mistério das águas. Era uma fonte, eu ainda me lembro de há muitos anos jorrava água desta fonte. É. Eu estou reparando uma coisa que a gente, na Quinta, a gente tem muita coisa saturnina mesmo, né? Primeiro que é tudo muito construído em pedra, obviamente. Mas atenção que a serra é a Serra da Lua, sempre é a Serra, É a Serra da Lua, né? Monte da E Lua. Monte da Lua. Mas por quê? Está escrito desde sempre. os romanos que é referido como Monte da Aliás, Lua. o tótem de Sintra é um coelho. Um coelho com Ligado à fertilidade, que tem cara de fertilidade. Páscoa, né? É lunar. Tem cara de animal lunar. Easter, né? É de Ostara. E Sintra era um polo de peregrinação desde muito antigo que eles vinham aqui Mas fazer não é as só a festas. Lua. A Lua é o aspecto externo. Porque depois há outro tótem de Sintra que é a águia. E a águia é o lado imperial ligado a Júpiter. A Júpiter. Por isso a serra também é consagrada a Júpiter. Exato. Mas até agora a gente passou por coisas que são um mix de Saturno com Lua, né? Isso aqui é muito binar, isso é muito árvore da vida. Eles deviam conhecer muito de cabala hermética, muito. Sim, sim. Binar é Saturno também, né? Então, e o simbolismo do feminino em Binar, Grande Mãe, Mará, até as cores. Eu não sei se alguma dessas coisas era pintada, né? Pintada, tinha alguma cor. Mas Não há indicação a própria representação de Binar é uma caverna. Como se fosse uma perna de mulher aberta, uma vagina no meio, é uma caverna para você entrar, que é o útero. E isso aqui, no fim das contas, acaba sendo uma representação do útero também. E aqui passava água por trás. Sim, não se via. E tinhas a acústica perfeita. Não se via aquela passagem lá atrás. Também não São viu 12 dragões que ladeiam mais 12 dragões, por que será, né? e 13 E 13 conchas. 12 dragões e 13 conchas. Por que 13? O nome da transformação. São 13 meses lunares. 13 meses lunares e são 12 12 meses apóstolos e um Cristo. É a ligação do Sol com a Lua. 12 meses solares e 13. É sensacional. Aqui é o lado solar ali e aqui é o lado lunar. Exatamente. É a ligação Sol e lunar. Então vamos sair da Lua, vamos lá para o Sol. Vamos para a luz. Eu lembro-me aqui na década de 80 não havia estas árvores, via-se tudo por aqui fora, uma vista incrível. Ia ver-se o Palácio de Mafra daqui. Sim. O Palácio de Mafra, que você citou ontem, né? Fala aí sobre o Palácio de Mafra. O que tem assim de tão bacana nele? Porque ele de fora ele é muito bonito mesmo. Ele foi projetado para ser o novo Vaticano. Só que na altura as coisas não foram para a frente. Mas supostamente seria uma promessa para os reis portugueses terem filhos, não era? Sim, era. Mas não só, Não só tinha a tinha ver mais com a coisas. teoria imperialista do Quinto Império. Sim. Por isso seria a sede do Quinto Império, aliás, o Terreiro do Paço e o convento de Mafra têm as mesmas medidas Exato. e E estão alinhados. Agora uma pergunta estão bem- alinhados e têm as proporções também do Templo de Salomão. Exato. Uma pergunta bem leiga. Quinto Império pega que época? Século XIX? Não chega a pegar a época de sebastianismo, né? Começa antes, com o Padre António Vieira, já no século XVII. Então pega sebastianismo. Sim. Pega sebastianismo. Sim, pega Então, sebastianismo, o exatamente. sebastianismo parece muito com algo Carlos Magno e Rei Arthur, né? Exato. Sim, Carlos sim, Magno sim. ainda era um personagem histórico, Rei Arthur não, mas a lenda é misturada com a história, né? Então, com o sebastianismo, o rei Sebastião, Dom Sebastião, voltaria, como o Rei Arthur volta, né? Uma manhã Voltaria. de nevoeiro. Uma manhã de nevoeiro, né? Que incrível, são as brumas. É muito as parecido. Tem um símbolo por trás dessas narrativas todas, né? Que é misturado com a história, né? A própria história mesmo. A estação já subiu. Acho que é. Não sei se consegue Se ver. calhar do lado de cima, Lado de cima. talvez. Mas era para onde iam os filhos, muitas vezes se dizia para onde iam os filhos que não eram legítimos. Qual é o nome dessa gruta aqui? Cisne. Qual é o nome dessa gruta aqui? Leda.
A Gruta de Leda. É a paixão de Zeus por Leda. Aqui tem um hexagrama aqui em cima, no lustre, e ali Leda com o cisne junto. A cupular desta cúpula nasceu os gêmeos Castor e Paluco. Vamos nos aproximar aqui. É curioso também notar que as apropriações e ressignificações dos mitos, das narrativas, porque o que para o grego era Leda e o cisne, e Zeus na forma de cisne, para os católicos é o Espírito Santo descendo na Virgem Maria, que aí é a pomba que está ali, que é essa pomba aqui. Eles fizeram o sincretismo direitinho, né? Já deve ser de caso pensado, né? Quintas intenções. É muito interessante. E essa aqui é a Gruta de Leda. Agora é interessantíssimo esse hexagrama, que é o lustre. Hein? É recente. Isso é recente. Mas se contar, são 6. Exato. Que são 6 gomos aqui. Foi uns artistas que fizeram cá umas instalações, mas o artista que pôs cá isto, ele conheceu o que estava cá representado. Ou seja, ele fez uma ligação. E isso, vocês lembram das aulas, né? Isso é Tiferete. 6 e o hexagrama. É como se tivesse o feminino dentro do Tiferete, ou algo assim. Não sei como é que seria explicado isso, mas de qualquer jeito essa construção aqui lembra uma entrada em Tiferete, que é um símbolo solar. Aqui são caminhos na Quinta dos Lobos, em Sintra, Portugal. Acompanhado aqui do mestre Luiz Resina. Está aqui guiando. Um lugar que só os arianos fazem. Só que ele não é ariano. Ele é o oposto. Mas é corajoso assim mesmo. Tem um Marte elevado. Pronto. Então já tem a desculpa astrológica para ser ousado. Aqui, isso aqui são caminhos que estão fora de circuitos turísticos comuns. Aqui no chão essa coisa que parece com algodão. Esse algodão é de uma árvore. Agora não me lembro do nome. Deixa eu pegar um tufinho desses. Parecido com o algodão, mas não é. Mas a textura é idêntica. Essa fonte aqui, com a água lá de cima, né? É, a água lá de cima. Isto são Companhia das Índias, estes pratos. Isto era da família real. Ela é marquesa. Marquesa de quê? Não lembro. Pois, agora já... Ah, é muito marquês pra gente lembrar. É. Tem marquês demais. Vamos ver aqui a cisterna daqui de cima. Mas nesta quinta o que eu sei é que no princípio do século a tia da dona da Filipa era uma das mulheres assim mais vanguardistas de Portugal. Já vestia calças e fumava charuto tipo Blavatsky. Isso é século XIX já, né? É. Aquilo foi um peixe? Deve ter sido um peixe. E já vinham para aqui estrangeiros a fazer radiestesia, experiências de início do século de ocultismo. Por falar nisso, eu trouxe pêndulo de radiestesia para fazer medições mesmo. É engraçado. Vamos para a próxima etapa. Foi uma história. Então, aqui era o que exatamente? Aqui era uma zona agrícola. Sim. O Luiz morava aqui, ficou 4 anos. Sim. Isso aqui é a Quinta dos Lobos, essa região aqui. Final de 2007. 2004, final de 2007. E aqui faziam plantações, ainda tem, ó. Ainda tem, sim. Ainda tem algumas aqui.
E Fizemos ali também fogueiras de São João, Santo António, aqui dos Santos Populares. então era uma espécie de comunidade alternativa que várias pessoas viviam na região, nas mesmas casas. Aqui se vivia numa casa comunitária. Sim, cada um tinha os seus quartos, exatamente. Tínhamos uma cozinha em comum, grande. Uhum. E havia uns que estavam cá permanentemente, outros que só vinham ao fim de semana. Olha, interessantíssimo Mas isso. de sexta a domingo tínhamos imensas atividades, muitas pessoas a visitar e a fazer atividades aqui pela quinta. Também há aqui uma espécie de umas árvores muito interessantes. Simone, só não estou gravando no gravadorzinho bom. Vamos ver se a gente consegue aproveitar esse áudio aqui. Mas o áudio do celular é bom. Há uns que são bons. Tá? Chegámos a ter, como é que se chamava? Havia uns rituais xamânicos que acendiam foguinho, como é que se chamava? Uma fogueira, hein? Era que tinham... Ah, era a tenda do suor? Como? Era a tenda do suor, colocavam uma oca com uma fogo oca, dentro, com pedras exatamente. quentes. Sim, Era a chegámos a tenda ter do aqui. suor. É isso. Esse ritual xamânico. Isso em que época? Nessa altura também. Anos 80? Não, de 2004, 2005 chegámos a ter aqui. É porque foi bem nessa época que começou a chegar essa tradição. Foi. No Ocidente já era, né? Mas começou a espalhar para as vias urbanas, né? Para as localidades mais seculares. Olha, ali tem Aqui tem um também. material ali meio mágico ali, ó. Ali naqueles espaços estamos a fazer tiro ao arco também. Ah, é? Vamos ver se a gente chega até ali. Porque... será aquilo ali? De longe parecia um totem, né? Mas não é não. Deve ser da Zéfiro, porque eles têm uma... Zéfiro, a editora? Tem uma comunidade de druida. Ah, aqui. Eu logo vi que tem uns pentagramas ali. Grupo de música também. Ah, tá até simulando uma coisa parecida com o Stonehenge, com essas madeiras, ó. Acho que o formato. Até lembra um pouco. Bom, em setembro eu vou com a Daniela Rossi, você conhece também. Sim. Lá a gente vai para Inglaterra e para a Escócia. Já está confirmado. Ok. E Não conheço. E nós vamos passar em Stonehenge e pelo jeito nós conseguimos uma maneira de entrar e tocar nas pedras. Também estive lá nas pedras. Teve lá. Mas chegou a entrar? Sim. Poxa, na primeira vez que eu fui não podia entrar não. Também, que gostei muito. Em Glastonbury eu não fui. Eu ia para Glastonbury, mas aí uma cliente minha de Portugal me obrigou a vir para cá e foi a primeira vez que eu vim. Okay. Foi em 2011 isso. Nossa, olha só que interessante. É um Stonehenge de madeira que tem aqui. Isso tudo é da editora Zéfiro. Eu não conheço o simbolismo que... Ou seja, eu penso que esteja ligado ao grupo deles. Imagina-se, né? Vamos ver se esse pau aqui que parece pau de Santo Antônio, mas deve ser outra coisa. Meio que um símbolo de fertilidade aqui, meio fálico. Olha, tem até uma guirlandinha ali. É isso. Próxima etapa? Acredito. Isso aqui parece que é um templo consagrado. Sim. E vamos medir aqui no centro do local. Ver se tem alguma reação. Agora que pegou. Agora pegou. Pegou? Tá girando do lado direito. Aqui. Ok. Olha. Sim.
Olha a potência disso aqui. Deve ter feito alguma coisa muito recentemente. Ainda tem carga. Ainda tem. Demorou um pouquinho. Olha isso. Como se fosse um chakra isso. Ok. A potência dele, ele gira pra caramba. E Legal. agora É só pra sair.